queridos alunos da disciplina de contratos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quarentena. Estamos na nossa aula de número 24. E bom, meus queridos alunos, hoje a gente vai ver o contrato em espécie na modalidade de mandato. Isso mesmo, hoje a gente vai analisar apenas um tipo de contrato, diferente da aula passada, que nós visualizamos dois. Hoje é um importante contrato, que ele tem uma aplicabilidade muito grande na nossa sociedade. Ele é de extrema relevância e eu vou apresentar ao longo da aula para vocês e tenho certeza que vocês vão verificar. Então, vamos lá, vamos iniciar nossa aula de número 24, lançando aqui um novo visual no cabelo. Graças a Deus consegui cortar meu cabelo. Então, vamos lá, aula de número 24. Hoje a gente vai ver o mandato, que versa um grande número de artigos. E aí, você já está com o seu vadimeco aí na sua mão? Se não, por favor, pause o vídeo e vamos lá para iniciar nossa aula. O mandato, que ele versa do artigo 654 a 692. Notaram como é extenso esse contrato? Notaram como eles têm bastante pontos relevantes? Hoje na aula a gente vai trazer bastante alguns artigos, a gente vai trazer doutrina e também vamos trazer a questão de classificação das modalidades, extinção dos contratos e vamos lá. E o primeiro ponto que eu trago para vocês é a respeito da questão do conceito. E eu vou tratar do conceito, dessa questão conceitual, e vou trazer também a questão da natureza jurídica desse contrato, que vai ser interessante para que a gente possa compreender com melhor propriedade o contrato de mandato. E o primeiro artigo que eu trago para vocês é o artigo de número 653. Isso aí, pegue o vadimeco seu, marque esse importante artigo. Eu espero que você já esteja com sua canetinha aí também. Marca com essa canetinha especial aí esse importante primeiro artigo, que diz o seguinte, que tem a seguinte redação: opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento de mandato. Ou seja, nesse primeiro dispositivo que eu trago para vocês, é o primeiro dispositivo também sobre mandato, ele é de grande relevância, ele é de grande importância e de grande significatividade para a gente. Porque, primeiro, a gente consegue depreender a questão do conceito propriamente dito. A gente consegue ver a questão das partes, o que cada parte irá fazer ao longo do contrato. E nós podemos depreender que trata-se do contrato pelo qual alguém que recebe a nomenclatura de mandante transfere poderes para outros, que é o mandatário, para que este, em seu nome, pratique atos ou administre interesses, como a gente vê nessa parte final aí do próprio dispositivo. Praticar atos ou administrar interesses. Apenas repetindo a questão das partes, a parte é o contrato pelo qual alguém, que é o mandante, transfere poderes para outrem, que é o mandatário, para que este pratique atos ou administre interesses. Como você vê, o mandatário ele age sempre em nome do mandante, havendo um negócio jurídico de representação. E aqui eu quero deixar claro para vocês algumas diferenciações e alguns pontos que possa vir a ser objeto de equívoco. Então eu quero evitar isso, eu quero que vocês não cometam esse equívoco. O primeiro deles é o seguinte: o mandato ele não se confunde com procuração, porque a procuração, como a gente pode até depreender esse próprio artigo, é o instrumento pelo qual o mandato ele vai ser operalizado. Eu posso dizer que a procuração ela não constitui um contrato, mas sim o meio pelo qual o negócio ele vai se instrumentalizar, certo? O outro ponto que eu quero deixar aqui de critério de diferenciação para vocês, que possa vir a gerar algum equívoco, é o seguinte:
o mandato ele não se confunde com a preposição ou até mesmo com o núncio, porque estes eles executam-se apenas atos materiais, enquanto o mandato, ele, conforme a gente já viu, ele envolve a questão de representação, certo? Para atos ou administração de interesses. E preconiza o artigo subsequente, ou seja, o artigo de número 654, que todas as pessoas são capazes, são aptas para dar essa procuração mediante um instrumento particular, que terá validade desde que tenha a assinatura daquele que pretende outorgar os poderes. Evidentemente que a gente tem que levar em consideração a questão da capacidade, tá bom? E um outro ponto bem interessante que desse artigo aqui é o artigo de número 654, no seu parágrafo 1º, ele traz a questão da procuração, dos elementos que a procuração deve conter. Vamos dar uma olhada? Artigo 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. Parágrafo 1º. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante ou do outorgado, a data e o objeto da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Já no parágrafo 2º, tem o seguinte entendimento, o seguinte levantamento. O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. Ou seja, o instrumento de procuração ele deverá conter 1. A indicação do lugar onde foi passado. 2. A qualificação do outorgante, que no caso é o mandante, e do outorgado, que no caso é o mandatário. 3. A data da outorga. 4. O objetivo da outorga. E 5. A designação e a extensão dos poderes outorgados. E um outro ponto que merece aqui destaque, que eu acho que vocês devem ter percebido, que eu fiz até eu marquei aqui de vermelho no parágrafo 2º, é a questão da possibilidade. A possibilidade de reconhecimento de firma. E sabe para qual o intuito dessa possibilidade? Isso mesmo, eu espero que você tenha pensado e tenha me respondido, é a questão dos efeitos contra todos, ou seja, dos efeitos erga omnes. Essa procuração ela pode vir a ter essa firma reconhecida para que gere efeitos fora desse contrato, para que gere efeitos para a sociedade como um todo. E aqui vamos falar um pouco a respeito da natureza jurídica desse contrato. O contrato de mandato é um contrato unilateral, gratuito, não solene, consensual, intuito personae, de duração, de atividade e, por fim, acessório. E aí, pescou todos os pontos que foram levantados aqui? Eu espero que sim. Vou voltar a dizer, caso você não tenha pescado todos esses pontos, por favor, volte em umas casas e veja a nossa aula de classificação, ok? Eu vou tratar aqui de forma rápida, eu espero que você consiga absorver alguns pontos depois de ter visto a nossa aula. Vamos lá criar alguns comentários, falar um ponto sobre essa natureza jurídica. O primeiro ponto é que o mandato ele é um contrato tipicamente unilateral, uma vez que implica, a priori, obrigações apenas a uma das partes. Mas vale consignar aqui que uma parte da doutrina, uma boa parte da doutrina, defende que ele se enquadra em uma qualificação, em uma classificação, que é uma classificação que talvez você esteja ouvindo pela primeira vez, que é o contrato bilateral imperfeito, que significa o quê? Calma, eu vou dizer, significa que
é aquele que pode, eventualmente, durante a execução, gerar efeito também para essa parte contrária. A gente vai ter a obrigação para uma das partes, mas diante de fatos supervenientes, pode gerar algum efeito para essa parte contrária. Beleza? E a respeito da gratuidade, consta até mesmo de uma forma da questão de ser unilateral, até mesmo levando em consideração o artigo 658, que estipula que o contrato de mandato ele presume-se gratuito, uma vez que pode ser estabelecido também pela modalidade onerosa, a depender das atividades que venham a ser dispensadas. E sabe um exemplo de contrato que ele possa ser o contrato oneroso? Vocês conseguem imaginar diante de tudo que a gente já tratou aqui? Bom, pessoal, um bom exemplo disso são os advogados. Isso mesmo, se tem um contrato de mandato oneroso, que nós temos como parte o advogado, até mesmo também, que também é bem comum, que são os despachantes, beleza? E ele também é não solene, porque trata-se de dessa modalidade de não solene que pode ser estabelecido verbalmente ou até mesmo ele pode ser caracterizado de forma tácita. A gente vai tratar sobre isso mais à frente, beleza? Somente por exceção é que se fala de uma solenidade essencial ao mandato, o que decorre até mesmo da natureza desse negócio jurídico, que pode ser celebrado diante de uma disciplina mais solene, e isso quem vai disciplinar é a própria norma em si, tá? E o outro ponto é a questão de consensual. Bom, uma vez que a gente tem caracterizado uma simples declaração de vontade, não dependendo, em princípio, da prática de qualquer outro ato, a gente vê essa manifestação de vontade e também vê o consenso ao se aceitar este mandato. Ele é celebrado de forma de intuito personal, em que a figura do contratante ele tem a influência decisiva para a celebração desse contrato, sendo razoável afirmar, inclusive, que a pessoa do contratante se torna um elemento causal, um elemento essencial para esse contrato. E um ponto que a gente tem que levar sempre em consideração quando a gente fala do instrumento de mandato é que é fundado na confiança, nessa confiança entre o mandante e o mandatário, e vice-versa. O mandatário ele também tem que ter uma grande confiança no mandante ao aceitar. Já a respeito desse contrato ter duração, quando a gente fala que o contrato ele é de duração, é que cumpre por meio de atos reiterados. Não é um ato isolado, são atos reiterados. E tal duração ela pode ser determinada ou até mesmo indeterminada, na medida em que haja ou não essa previsão expressa dentro desse contrato, que haja lá um termo final ou até mesmo uma condição resolutiva que limite essa eficácia temporal do contrato, beleza? Já a respeito desta questão de atividade, é atinente à questão da função econômica, que é caracterizado pela prestação de uma conduta de fato, mediante a qual conseguirá uma atividade econômica. E, por fim, o critério de acessório, a caracterização de acessório. Bom, essa é uma característica de suma relevância, de suma importância para o contrato de mandato, porque ele é evidentemente acessório, já que tem uma finalidade preparatória, haja vista servir para a realização de determinados atos, ou, como a gente viu, a administração de interesses. Ou seja, ele é um meio para que tenha esse fim contratual, esse objeto que se vai ter no futuro contratual. E aí, ficou claro para vocês todos esses pontos? Pessoal, se não ficou, vocês podem comentar aqui no YouTube, vocês podem também falar comigo através do WhatsApp, através do e-mail ou através do Moodle, tá bom? Se por acaso você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp,
fale comigo para que eu possa te passar o link e você possa entrar. Posso te passar o link, eu posso te passar o QR Code, da melhor forma que você preferir, que você integre ao nosso grupo, beleza? Vamos adiantando a nossa aula de hoje, a nossa aula de número 24, a aula remota que estamos tratando de contratos em espécie na modalidade do mandato. E agora, para o nosso tópico 2, eu trago as classificações do mandato. E a primeira que eu trago para vocês é sempre bom a gente falar de classificação antes disso, porque a gente verifica que há bastante questões, isso tanto na questão de graduação, de pós-graduação e de concursos públicos. Classificação é sempre importante, por mais que possa aparentar ser um pouquinho chata, ter alguns nomes mais complexos que vai fazer com que a gente tenha um esforço maior para conseguir compreender. É interessante porque isso ajuda na compreensão do Instituto. Isso vai ajudar na compreensão dessa modalidade de contrato de mandato. Beleza? Vamos lá? Vamos seguir? Vamos para as classificações mais importantes. Prometo que vai ser rápido e nem vai doer. Vamos lá. O contrato de mandato ele é classificado quanto à origem em mandato legal, mandato judicial e mandato convencional. Bom, pessoal, essa classificação eu acho que eu nem precisaria dar maiores comentários a respeito disso. A gente nem precisaria se alongar nessa conversa dessa classificação quanto à origem, porque o próprio nome já diz, mas vamos lá, caso seja necessário que a gente alongue um pouco mais. O mandato legal é aquele que decorre de lei e que dispensa a elaboração de qualquer outro instrumento que venha a ser pactuado em razão disso. A própria lei já o define, a própria lei já faz essa elaboração. Já o mandato judicial é aquele que é conferido em virtude de uma ação judicial, com a nomeação do mandatário por uma autoridade judicial, que pode vir a ser, na maioria dos casos, o juiz, certo? Já o mandato convencional é aquele que decorre de contratos firmados entre as partes, sendo uma manifestação da autonomia privada. É uma das coisas muito bonitas isso, a gente vê a manifestação das partes, a gente vê a manifestação das vontades e diante disso ser pactuado. E esse mandato ele pode ser ad judicia ou judicial, para a representação dessa pessoa no campo judicial, e está aqui o ponto que os advogados atuam, é nesse tipo de mandato convencional, ad judicia, ou ad negotia, ou também chamado de extrajudicial, que é para administração na esfera extrajudicial propriamente dito. A outra classificação que eu trago para vocês é a classificação quanto às relações entre o mandante e o mandatário, que pode ser dividido entre mandato oneroso ou mandato gratuito. Para o mandato oneroso, é a denominação dada ao contrato de mandato em que a atividade do mandatário ela é remunerada. Isso mesmo, ela pode vir a ser remunerada. Inclusive, temos uma previsão legal para isso. É o artigo 658, no seu parágrafo único. Já o mandato gratuito é a denominação dada ao contrato de mandato em que não há qualquer remuneração a ser paga pelo mandato, sendo a forma presumida pela lei como regra geral. Isso também está disciplinado ali no artigo 658, só que dessa vez é no caput, tá bom? Oneroso no 658, parágrafo único, e gratuito no 658, lá na cabeça dele, no caput. E o mandato, ele pode ser classificado quanto à pessoa do mandatário e procurador em mandato simples, mandato plural. E o mandato plural, ele subdivide-se em mandato conjunto, mandato solidário, mandato fracionário e mandato sucessivo. Nós temos essas 4 modalidades de mandato plural. Vamos discutir um pouco a respeito de cada uma delas. Primeiro, cumpre a gente falar do mandato simples e do mandato plural.
Só que antes disso eu vou beber água. Bom, o mandato simples, que também recebe a denominação, a nomenclatura, a terminologia, de acordo com a doutrina que você vai estudar, você pode encontrar o mandato singular. Também recebe esse nome, então, ficciente aí, que é mandato simples ou mandato singular. E é o contrato em que existe apenas um mandatário. Já o mandato plural, eu acho que você já chegou a esse entendimento. É quando a gente tem vários procuradores ou vários mandatários, podendo assumir as seguintes formas, que eu trouxe aqui para vocês, as 4 formas que eles podem seguir. E a gente pode ter o mandato conjunto, é o mandato cujos poderes são outorgados aos mandatários para que eles atuem de forma conjunta, certo? Já o mandato solidário é o mandato pelo qual os diversos mandatários nomeados eles podem agir de forma isolada, independentemente dessa ordem de nomeação que possa vir a existir. Cada um ele atua como se fosse o único mandatário. Então eles atuam de forma isolada, de forma livre e desimpedida. Não há necessidade de comunicação prévia com nenhum deles. Não há questão da anuência para tomar determinados atos e determinadas atitudes. Já o mandato fracionário é o ato em que a ação de cada mandatário está delimitada no instrumento, devendo ele agir dentro desse limite que foi imposto no instrumento. Então, no mandato fracionário é quando a gente tem essa pluralidade de mandatários e lá é estipulado o que cada um dos mandatários devem fazer, os limites de cada um, a atuação em qual setor que ele vai atuar e até qual que ele vai atuar. Por fim, o mandato sucessivo, ele é aquele em que o mandatário ele só poderá agir na falta de outro, sendo designado de acordo com uma ordem estabelecida, devidamente estabelecida no próprio mandato do contrato, certo? Eu trago agora para vocês a classificação quanto ao modo de manifestação da vontade. E para cá, a gente tem 2 classificações, 2 pontos de classificação. O primeiro deles é o mandato expresso e o segundo, o mandato tácito. O mandato expresso é aquele em que existe a elaboração de um instrumento de procuração que estipula os poderes do mandatário, os poderes desse representante. Ou seja, está tudo escrito, como que ele vai atuar, qual vai ser o alcance desses atos que ele pode vir a produzir. Já o mandato tácito é aquele em que a aceitação do encargo decorre da prática de atos em que se presume, certo? E agora a classificação que eu trago para vocês é quanto a essa celebração. E quanto à celebração, ele pode ser verbal ou escrito. Ele pode ser mandato verbal ou mandato escrito. Para o mandato verbal, é permitido em todos os casos em que não exigem uma forma escrita. E para isso, podem até ser provado por testemunhas. Já o mandato escrito é aquele elaborado por meio de um instrumento particular ou de um instrumento público. A gente tem tudo devidamente escrito, é inclusive a forma recomendável, porque se não está no papel, a gente perde. Existe um ditado que diz que as palavras se perdem no vento. E é verdade, pessoal. Sempre produzam as provas, sempre produzam os documentos escritos, tá? E isso leve para a vida de vocês também, porque uma vez que não esteja nos autos, não é verdade. Existe esse ditado também que diz: o que não está nos autos não é verdade. O juiz ele não pode levar como convicção algo que não esteja nos autos. Então, para isso é necessário que se tenha essas provas, é necessário que se tenha esses instrumentos.
devidamente escritos, formalizados, expressos da melhor forma possível, que eu espero que vocês façam depois dessa disciplina de contratos, que vocês não vacilem nessa modalidade. E a gente tem também a classificação quanto aos poderes conferidos, que pode ser o mandato geral ou o mandato especial. O mandato geral é a hipótese em que há a outorga de todos os direitos em que tem o mandatante. E para isso, prevê o artigo 661, lá na sua cabeça, no caput, que o mandato, ele, em termos gerais, ele só confere poderes para a prática de atos de administração, por exemplo. E a gente tem também o mandato especial, que ele engloba determinados direitos, estando, por isso, restrito a atos ou negócios especificados expressamente no mandato. Por exemplo, artigo 601, lá no seu parágrafo 1º, a gente tem que para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros atos que exorbitem essa esfera de administração ordinária, há necessidade de uma procuração. Não é uma procuração simples, inclusive, é uma procuração com poderes especiais e expressos. Notem como é bem mais complexo, bem mais difícil. É um mandato especial, como a própria nomenclatura já diz. Agora a gente pode avançar para o nosso ponto 3. E o nosso ponto 3, a gente vai falar um pouco a respeito dos subestabelecimentos do mandato. Eu acredito que quem já está estagiando na área, quem já tenha esse privilégio de estagiar na área, independente da área que esteja, independente de estar em órgão público, estar em um escritório, estar em alguma associação, sindicato, enfim, um lugar que esteja dentro da área do direito. Eu tenho certeza que você já ouviu esse nome, o subestabelecimento. E o que vem a ser subestabelecimento? Vou tratar de alguns pontos aqui que eu considero como pontos básicos, como pontos basilares, para que a gente possa depois aprofundar mais nesse assunto. E uma das características do mandato, como a gente já conversou anteriormente, mais de uma vez, é que essa celebração ela é intuito personae. E isso não impede, todavia, que esse mandato original ele possa transferir os poderes que lhes foram outorgados pelo mandatante para uma terceira pessoa, para uma pessoa que não estava configurando nessa relação de mandato até o momento, de modo a facilitar, de forma que tenha esse único propósito, que é facilitar a realização da conduta a que foi comprometido, a conduta em que foi firmado nesse instrumento de mandato. Então, o que se almeja, o ponto focal para esse subestabelecimento é a facilitação dessa realização desse ponto. E essa transferência de poderes, que é uma verdadeira relação negocial derivada, se chama subestabelecimento, que pode ser feito com ou sem reserva. Preste atenção nisso daqui, porque eu tenho certeza que muitos estagiários não conseguem entender essa diferença. O mandato, o subestabelecimento, ele pode ser feito com ou sem reservas de poderes para esse mandato original, ou seja, pode ser resguardado ou não os poderes inicialmente estabelecidos, respectivamente. E dessa mesma forma, esse subestabelecimento ele pode se dar atuação de forma separada ou de forma conjunta. Ou seja, para que esse subestabelecido ele tenha ou não essa autonomia para atuar individualmente nessa conduta desejada sobre o mandatário. Vamos ver dois dispositivos bem interessantes a respeito do subestabelecimento que vai nos ajudar a compreender melhor essa matéria. Bora lá? E o primeiro que eu trago, anotem aí no vadimécum de vocês, botem a bolinha, façam o grifo, sublinhem, pintem com aquela canetinha colorida aí de tom pastel que você comprou no início do ano, que é o artigo 667, que diz o seguinte: o mandatário é obrigado a aplicar
toda a sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer, sem autorização dos poderes que devia exercer pessoalmente. E a gente vai ter aqui alguns parágrafos, na verdade vão ser em 2 slides que eu vou trazer para vocês, e vamos lá, vamos ver tudo, depois a gente faz um comentário no final. Parágrafo 1º. Se não obstante proibição do mandante, o mandatário, se fizer substituir na execução do mandato, responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituto, embora provenientes de caso fortuito, salvo provando que o caso tenha sobrevindo, ainda que não tivesse havido subestabelecimento. Parágrafo 2º. Havendo poderes de subestabelecer, só será imputáveis ao mandatário os danos causados pelo subestabelecido, se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas a ele. Parágrafo 3º. Se a proibição de subestabelecer constar da procuração, os atos praticados pelo subestabelecido não obrigam o mandatante, salvo ratificação expressa, que retroagirá à data do ato. Parágrafo 4º e último. Sendo omissa a procuração quanto ao subestabelecimento, o procurador será responsável se o subestabelecido proceder culposamente. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, a questão de responsabilidade é muito ampla. E aqui, por favor, prestem atenção numa coisa que eu vou falar. Não façam um subestabelecimento de forma geral. Eu vejo muito isso na prática da advocacia. Subestabelece os poderes dados e pronto. Pessoal, quando você assina uma procuração, você tem uma lista de poderes, inclusive de encerrar a ação, de aceitar acordo, de assinar por parte desse seu cliente. E você, quando faz esse subestabelecimento, você acaba passando todos esses poderes. Então, aqui fica a dica, aqui fica o ponto de reflexão. Quando se fizer um subestabelecimento, coloque lá qual é o propósito do subestabelecimento e restrinja as atitudes. Por exemplo, se eu quero subestabelecer para um advogado fazer uma audiência em meu lugar, eu vou colocar que esse subestabelecimento é apenas para audiência do processo tal, que vai ocorrer em tal dia, em tal hora, e que diante disso ele vai atuar apenas nos limites dados por esse subestabelecimento. Ele não poderá aceitar acordo, ele não poderá encerrar a ação, ele não pode transigir, beleza? É feito toda essa questão de limitação e a questão também de pontuação de quais são os critérios, quais são os direitos e os deveres desse subestabelecimento. Correto? Combinado? E um outro ponto que eu trago para vocês é acerca de uma grande discussão que tinha, na verdade, ela já foi ultrapassada, mas é sempre bom a gente trazer ela porque ela é sempre debatida, que era a respeito da necessidade de um subestabelecimento público quando se tiver sido através de um mandato público, se é obrigatório, se não é obrigatório, e para isso, quando se teve esse Código Civil, teve uma alteração no sentido de inclusão do artigo 655, que veio para suprir e acabar com essa discussão que se estava tendo até o momento. E o artigo 655 tem a seguinte redação: ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Ou seja, por mais que se haja esse instrumento público, esse subestabelecimento ele pode ser feito de forma particular. Não há essa necessidade de fazer esse reconhecimento, levar a registro para o cartório como pertinente. Beleza? O ponto 4 que eu trago para vocês é a respeito do objeto desse mandato.
o que pode ser objeto do mandato. E para isso eu vou me socorrer para uma doutrina. Eu trago para vocês aqui a doutrina de Orlando Gomes. E Orlando Gomes, ele trata da seguinte forma a respeito do objeto: a prática de qualquer negócio jurídico pode ser objeto do mandato. Quando o mandato constitui a relação jurídica subjacente do ato de atribuição do poder de representação, não se permite que o mandatário se obrigue a praticar certos atos que, por sua natureza personalíssima, somente o mandatante poderá efetuar, como, por exemplo, o testamento. O mandato pode ser convencionado no interesse exclusivo do mandante ou ele pode ser também no interesse do mandatário ou no interesse dos dois, certo? E o quinto ponto que eu trago para vocês é a respeito da irrevogabilidade do mandato. Bom, o mandato ele é um contrato tipicamente de duração. A gente conversou isso quando a gente tratou da natureza jurídica do contrato de mandato, cuja essa possibilidade de resilição unilateral é prerrogativa inerente a qualquer uma das partes, tanto do mandante quanto do mandatário. Eles podem vir a promover essa resilição. A resilição unilateral, quando ela é iniciada pelo mandatário, é chamada de renúncia, uma vez que importa em abdicar os poderes que foram outorgados por este mandante. Vou repetir. A resilição unilateral, quando ela é iniciada pelo mandatário, a gente pode chamar de renúncia, que é quando ele pega todos aqueles poderes que ele recebeu do mandante e ele fala que não quer mais, que ele outorga esses poderes, ele abdica dos poderes que lhes foram outorgados. Já essa resilição unilateral, parte do mandante, fala-se em revogação de mandato, o que, como visto, é o exercício de uma prerrogativa própria dessa relação contratual. Assim, essa revogabilidade ela é regra e apenas por exceção é que se é estabelecida e admitida a irrevogabilidade do mandato. E tal irrevogabilidade ela pode inclusive comportar graus e ela pode se classificar em relativa, quando é reduzida essa manifestação de vontade das partes, é quando é mitigada a autonomia privada, ou ela pode ser absoluta. E essa absoluta ela tem que ser imposta por uma norma de ordem pública, certo? Ficou claro isso para vocês, pessoal? Se não ficou, por favor, coloquem os comentários aqui no YouTube. Podem me procurar também pelo WhatsApp, através do Moodle ou por e-mail, certo? E o sexto ponto que eu trago para vocês é a respeito da extinção do contrato de mandato. E para isso, eu trago um importante artigo, que é o artigo 682, que tem a seguinte redação. Ele traz aqui 4 pontos para essa extinção do contrato de mandato. O primeiro deles é pela revogação ou pela renúncia. E aí, vocês se lembram da diferença entre revogação e renúncia? A gente acabou de tratar, não é possível que vocês já tenham esquecido. Ou, se não compreenderam, pode voltar um pouquinho, mas eu posso discutir mais uma vez com vocês. O segundo ponto é pela morte ou interdição de uma das partes. Ponto 3, pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ou o mandatário para os exercer. E o ponto 4 é pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. E cabe aqui uma pontuação a respeito da revogação e da renúncia, que são negócios jurídicos unilaterais que cabem respectivamente, como a gente conversou, ao mandante e ao mandatário. Revogação, mandante, renúncia, mandatário, certo? O mandante ele extingue o mandato mediante essa revogação dos poderes que concedeu ao mandatário.
E o mandatário ele pode igualmente extinguir esses poderes, extinguir o mandato mediante essa renúncia que a gente falou. São atos unilaterais e, portanto, eles dependem de uma manifestação clara e expressa de apenas uma das partes. E são, no entanto, negócios receptíveis. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que para se tornar eficaz, é necessário que deles se tenha um conhecimento desse respectivo destinatário. É necessário que o destinatário ele tenha recebido realmente essa declaração de vontade. E era isso o que eu tinha para falar a respeito da extinção. E agora eu queria apresentar para vocês, na verdade, um vídeo bem interessante de uma campanha nacional que eu recebi e que eu achei válido a gente fazer essa veiculação, e eu peço que vocês prestem atenção. Se for desejo de vocês também, vocês podem vir a encaminhar para alguma pessoa que você julgue ser necessário. Se for necessário para você, eu espero que tenha ajudado. Vocês podem contar comigo para o que precisar, e eu vou colocar também no nosso grupo e no nosso e-mail, tá bom? E eu queria que vocês segurassem também um pouco, porque no final eu vou voltar com 2 avisos importantes. Eu vou sumir da tela, mas eu volto. Segura aí. Olá, eu sou a Renata Gil, presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e juntamente com o Conselho Nacional de Justiça e com a Anvisa, lançamos a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Esta campanha é importante porque notamos que durante a pandemia os casos de violência contra a mulher aumentaram em quase 50% pelo país. Por uma questão de solidariedade, precisamos ajudar essas mulheres que ficam confinadas em suas residências com seus agressores. E por que escolhemos as farmácias? Porque as farmácias são ambientes conhecidos, locais neutros e amistosos. Quando a mulher procurar você, atendente ou farmacêutico, com este sinal, mantenha a calma, conduza a uma sala reservada e disque 190. Chame a polícia militar. Caso a mulher sinta necessidade de deixar o local, basta que você anote o seu endereço e o seu nome completo. Você, farmacêutico ou atendente, não tem responsabilidade de figurar como testemunha da ocorrência. Você é apenas comunicante. Por questão de solidariedade, de responsabilidade social, se engaje nessa campanha conosco. Bom, pessoal, era essa a campanha, era isso que nós tínhamos para conversar na aula remota de hoje. E na próxima aula, na aula de número 25, nós iremos verificar a modalidade de contratos em espécie, que é o de comissão, agência, distribuição e corretagem. Beleza? E os avisos que eu tinha para dar para vocês é o seguinte. O primeiro deles, eu peço que vocês se liguem, que vocês prestem atenção na questão das datas. A gente já começou a colocar lá no grupo a data da questão relâmpago, que vai ter a validade de 2,5 pontos, e teremos também a data da AV2, que terá a pontuação de 7,5 pontos, que totaliza os 10 pontos necessários para a nossa avaliação. Importante deixar claro que vai ser realizado no horário da aula, tá? No dia que a gente firmar, no horário da aula, vai ser a realização. A duração é no horário da aula também, tá bom? Isso tanto para a questão relâmpago quanto para a nossa AV2. E se por acaso você não está no grupo, você não conseguiu verificar essa data, eu peço que vocês me peçam o link que eu vou te passar também, para que a gente possa fazer. Mas eu também me comprometo a providenciar esse agendamento, tanto no Moodle quanto no Cifac, para que vocês já possam colocar na agenda de vocês, ou para aquelas pessoas que gostam do planner, já colocar ali no planner de forma bonitinha, para deixar tudo combinado e vocês possam controlar a data, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu agradeço, obrigado e até a próxima. Valeu!